Então, boa noite a todos mais uma vez. Todos bem, todos tranquilos, todos dispostos a aprender mais um pouquinho aí? Sim ou não? Isso aí, gente. Então vamos começar. A nossa matéria de hoje vai ser uma matéria chamada Sociologia. É uma disciplina um pouquinho diferente do que nós vimos tratando antes do curso. Nós tratamos antes de fundamentos históricos do direito, fundamentos filosóficos do direito. Vamos estudar agora Sociologia. Gente, vamos tentar entender até agora a nossa dinâmica dos estudos para a gente poder se situar onde vamos estudar e o que vamos estudar. Nós começamos falando de quê? Começamos falando que o direito ele intervém quando há necessidade de pacificação social. Quando eu tenho um aglomerado de pessoas, um grupo de pessoas, várias comunidades, e há uma necessidade de pacificação, eu chamo quem? Eu chamo o direito para poder intervir nisso. Onde começou isso? Começou desde os primórdios, desde quando os homens de Neandertal, aquela turma toda, vivia em cavernas, começaram a se agrupar em aldeias e viu-se que a necessidade de uma regulamentação, de uma pacificação. Por quê? Qual é o conceito de direito? Direito é o quê? É o conjunto de princípios e regras que vão regular ou regulamentar a convivência humana. Se há convivência humana, se há necessidade de uma intervenção externa para intervir, para regulamentar, para pacificar, esse papel é feito por quem? Esse papel é feito pelo direito. Ok? Nisso aí nós estudamos o quê? Estudamos a evolução do direito, no seu aspecto histórico, quando os códigos foram elaborados, como foi criado a regulamentação social, e fomos estudando isso aí até chegar nos dias de hoje. Então, essa evolução histórica foi bem tranquila. Depois passamos para quê? Para uma evolução filosófica. Por quê? A filosofia é uma ciência que estuda o quê? Ela estuda melhor. A filosofia é o quê? É o amor à sabedoria. É o conceito etimológico da palavra. Depois, o que a filosofia traz? Ela traz uma análise questionadora, uma atitude questionadora do porquê e para quê. Eu colocando essa filosofia junto com o direito, eu tenho a filosofia do direito, que é uma ciência que faz o quê? Uma ciência que vai questionar a origem das leis, o porquê das leis, o para quê das leis. Quem lembra de zetética? O que é zetética? Zetética é o quê? Eu vou estudar o objetivo daquela lei, por que o legislativo criou essa lei nesse momento. Essa lei privilegia A, B ou C? Quer dizer, isso é filosofia do direito. Estudamos o quê? Estudamos o justnaturalismo, que é o quê? Uma corrente jurídica, filosófica, que fala o quê? Os direitos nascem com os indivíduos. Os direitos são inerentes aos indivíduos. Direito à vida, liberdade, saúde, são direitos naturais, que depois ganham novos status, ou novo status, de direitos humanos. Ok. Depois falei de Hans Kelsen, que criou o positivismo jurídico. Dei aquele exemplo que, para Kelsen, o direito seria o quê? O direito seria a superciência, né? Seria o quê? Como se fosse o Superman das ciências. Ela seria uma ciência autossuficiente, autônoma, que iria conseguir dar resposta a todo e qualquer conflito social. Quando houvesse um conflito social, seria de forma bem fácil a intervenção jurídica através da lei. A gente sabe que o direito ele acompanha os fatos, não é o fato que acompanha o direito. O direito ele vai correndo atrás dos fatos. Sim ou não? Sim. Por quê? Aconteceu um fato. Aquele fato é um fato novo? Sim. O direito vai analisar, é necessário a minha intervenção? Se sim, qual a área que vai intervir, qual a área jurídica ou qual a área do direito que vai intervir nesse fato? Por exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo, vai ficar bem claro. Carolina Dickmann, aquela menina loura, bonita, maravilhosa, tirava fotos sensuais para o marido.
de repente alguém fez o backup e colocou as fotos na rede. Até aquele momento, senhoras e senhores, não era considerado crime, porque era um fato atípico. Quando eu tenho a intimidade violada, a intimidade constitucionalmente protegida e violada, o que vai acontecer? Vai acontecer que o direito deve intervir. E qual o direito deve intervir? Quando eu tenho um direito constitucional, digamos aí, direito constitucional fundamental violado, surge a necessidade da intervenção do direito. E quem que interviu? Foi o direito penal, criou uma lei. Ó, se você postar, se você subtrair fotos, imagens íntimas de alguém, postar, será considerado crime. Por quê? O fato ele anda na frente do direito, ou seja, o direito corre atrás do fato. Se eu falar disso, gente, se eu falar que o direito corre atrás do fato, a teoria de Kelsen é uma teoria um pouco, digamos aí, limitada, porque o direito não consegue dar resposta a todos os fatos sociais. Outro exemplo, década de 30, de 40, de 50, os homossexuais, ninguém nem sabia quem era. Depois foi evoluindo ali, começaram a morar sozinhos, morar juntos, constituírem família. Chegou um momento que acontece. O direito hoje fala o quê? Um casal homossexual, se um deles falecer, tem direito à pensão por morte, tem direito à herança. Eu mesmo atuei em 2011 num caso, uns casos primeiros aqui em Belo Horizonte, de um casal homossexual que morava junto. Moraram juntos durante 8 meses e um deles faleceu. E eu pleiteei pensão por morte. Usei a decisão do Supremo que dizia que a Constituição, no artigo 226, parágrafo 6, o que ela fala? A união estável ela é feita entre homem e mulher. Quando a Constituição, que foi criada em 88, ela limita homem e mulher, ela traz o quê? Ela traz uma diferenciação, ela traz uma limitação. Ó, não fala pessoas, fala homem e mulher. Então o que o Supremo fez? Ó, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ali, ó, vamos fazer uma releitura da Constituição através de quê? Através do momento fático. Qual que é o momento fático? Hoje em dia, os casais homossexuais vivem juntos como se casados fossem. Eles têm a intenção de constituir família. Por quê? A união estável é união de duas pessoas com a intenção de constituir família. Desse jeito. Quando o Supremo fala o seguinte, ó, não serão homem e mulher, serão pessoas, ele faz uma releitura da Constituição. Nesse sentido, então, eu aleguei para o juiz, o STF entendeu que casais do mesmo sexo podem ter união estável. Os dois moraram juntos durante 8 meses, com a intenção de casar-se, de morar junto, de ter uma família. Um morreu, que seja deferido da pensão por morte. Esse cara conseguiu e até hoje recebe pensão por morte lá, graças a Deus. Gente, então nesse sentido, o que acontece? O direito ele é uma ciência social aplicada que vai correr atrás do fato. Se o fato for relevante, se o fato for relevante para que o direito intervenha, para que seja colocado no ordenamento jurídico uma tipificação, uma legislação para regulamentar aquele fato, será feito e será posto na lei. Se não for, não será. Por exemplo, fumar em locais privados. Antigamente era bonito, hoje já não é tão bonito. Mas virou crime? Não. Se você chegar no shopping e fumar, alguém vai falar com você assim, ó, você não pode fumar aqui. Não é crime. Ok, queridos? Nesse sentido, vamos estudar o que hoje? Sociologia é uma ciência que ela faz? Ela surgiu para quê? Ela surgiu para tentar analisar as transformações sociais. Se você pensar hoje, gente, nós estamos vivendo um momento que ninguém nunca iria pensar que iria acontecer. Vivemos um momento de pandemia mundial. Todos os países do mundo estão sofrendo com um vírus chamado Covid-19, né? Enfim, que veio da China. Gente, você e eu não seremos os mesmos após o Covid-19. Você vai mudar a sua forma de pensar, sua forma de se higienizar. Houve e haverá um clamor social para isso. Você não será mais o mesmo, o mundo não será mais o mesmo. Hoje o que está ganhando força? Está ganhando força home office, trabalho em casa, compras delivery,
Todo mundo hoje, agora, delivery, ó, cachorro quente, pipoca, não sei o que, suco, cerveja, Zé Delivery. Você fica em casa agora, muito mais, porque você não pode sair, você vai comprando, vai comprando. Então, eu tenho uma cliente que mora na Inglaterra, o que ela fala? Felipe, os ingleses são assim, eles não saem de casa para nada, tudo chega na mão deles. Já era assim lá, e creio eu que vai acontecer no Brasil. Então, gente, eu fiz uma introdução para vocês entenderem o que é a sociologia. É uma ciência que vai estudar o comportamento social. Vamos lá. Gente, eu tenho um estado. Se estivesse agora em sala de aula com vocês lá, iria fazer meu desenho bem infantil, né? Uma bolinha, cheia de pauzinho, que são as pessoas. E a bolinha significa o território, as pessoas, a sociedade. E eu colocar aqui fora um estado. O estado vai regulamentar tudo isso. O que a sociologia vai fazer? Ela vai estudar essa sociedade com regras sociais já estabelecidas e com regras jurídicas estabelecidas. Como vai se comportar? Como vai se comportar a sociedade? Como vai se comportar um indivíduo em relação à sociedade? Então é isso que vamos estudar. É o estudo o quê? Primeiro o estudo histórico, vamos entender o desenrolar da ciência para chegar no momento do conceito. Toda vez que eu vou dar aula de uma matéria, o que eu faço? Ó, gente, direito é isso, filosofia é aquilo, história é isso, direitos humanos é aquilo. Hoje é diferente. Nós vamos estudar a evolução histórica do comportamento, das transformações, e chega uma hora que eu falo o seguinte, ó, eu preciso de alguma ciência para estudar isso. Então a sociologia, você vai pensar nisso, ó, a sociologia é uma ciência que vai estudar o quê? As transformações sociais. Chega uma hora que faz o quê? Ó, eu preciso de uma ciência que dê uma resposta. E é a sociologia que vai dar essa resposta. Vamos começar então. O que eu já falei aqui? Gente, vamos começar então falando de antecedentes da sociologia. Vamos começar quando? Gente, Idade Média. Idade Média foi um momento o quê? Foi um momento em que a religião ela se juntou ao Estado. Como que é isso, professor? É o seguinte: o rei foi colocado pela burguesia para organizar o Estado. A burguesia precisava do Estado o quê? Do Estado unitário, do Estado unido. Para quê? Para que ela conseguisse praticar o seu comércio. A burguesia, gente, é uma classe social que faz o quê? Ela visa lucro, ela visa oferir lucro. No momento foi o excedente da renda, depois começou a visualizar o lucro através da manufatura. Quando eu falo de burguesia, é uma classe social que não importa quem está no poder, se eles me beneficiam, ok. Nesse sentido, a burguesia colocou o quê? Colocou um rei absolutista. Esse rei carecia de quê? Esse rei não tinha legitimidade. Gente, o que é legitimidade? Ninguém elegeu aquele rei. Aquele rei não foi não foi feito não veio de uma hereditariedade. Meu pai era rei, eu virei rei. Não. Colocaram um rei lá. Nisso, gente, esse rei o que ele fez? Pegou a religião que crescia na época, que era o cristianismo, e falou: cristianismo, eu quero que você legitime o meu reino. Uniu-se cristianismo com o reinado, com a monarquia, criou-se um Estado absolutista com uma religião definida. Gente, foram cerca de 10 séculos onde o cristianismo dominou o mundo. A filosofia era uma filosofia baseada no cristianismo, na teologia, as ciências naturais também, o direito também, tudo foi influenciado, tudo foi dogmatizado, tudo foi catequizado pela religião. Foram 10 séculos vivendo assim. Nesse cenário, o que predominava na Idade Média? Predominava o estudo do teocentrismo. O que é o teocentrismo? O teocentrismo é o quê? É Deus no centro, ou seja, é o estudo de Deus. Tudo vem da resposta de Deus. Tudo vem da religião.
Se uma árvore caiu de uma folha, foi porque Deus quis. Se o comportamento humano, se o comportamento humano feriu dogmas religiosos, além de ser um padrão contra a religião, também será também uma falta contra a sociedade. Nisso aí, muitos dos pecados viraram o quê? Viraram crimes. Heresia era crime, era passível de morte. Você vê, quando você falava mal da Bíblia, mal da religião, e você era julgado como um crime comum, e você poderia ser o quê? Poderia ser queimado, guilhotinado, enfim. Isso foi o quê? Idade Média. Na Idade Média privilegiava o quê? Na Idade Média privilegiava o teocentrismo. Deus estava no centro. Deus era a resposta para qualquer dilema. A filosofia era baseada no teocentrismo, a ciência matemática, tudo era baseado no teocentrismo. Presta bem atenção, gente. Presta bem atenção aqui. Idade Média, eu tive a fusão da religião com o Estado. Idade Média, eu tive o quê? Eu tive o predomínio da religião cristã, do catolicismo, que dominou tanto a ideologia teocêntrica, claro, quanto a teologia secular. O que é a doutrina secular? O que é o estudo secular? São as ciências fora da religião, são as ciências do dia a dia. Tudo foi dominado, tudo foi catequizado pela religião. Não há problema nenhum quanto a isso, ok, gente? Nesse sentido, queridos, eu tenho uma sociedade de estamentos. Presta bem atenção nisso. O que é sociedade de estamentos? Sociedade de estamentos é o quê? É uma sociedade que não existe mobilidade social. Então, o que acontecia nesse momento histórico? Se você nascesse servo, você iria morrer servo. Se você desse a sorte de nascer nobre, você morreria nobre. Se você era do clero da igreja, você iria morrer como clero. Se você fosse o rei, óbvio, você morreria como rei. Era uma sociedade o quê? Uma sociedade com nenhuma mobilidade social. Ninguém mudava de classe. Presta bem atenção. Isso é um aspecto o quê? Um aspecto de uma análise comportamental da sociedade. A sociedade no século XV, ou melhor, a sociedade na Idade Média é uma sociedade sem mobilidade social. Não existia mobilidade social. Isso é um aspecto que é sociológico. Não existia mobilidade social. Eu tinha o quê? Pirâmide. Eu tinha o rei, o clero, a nobreza, e tinha os servos. E esse era o cenário que existia na Idade Média. Ok, queridos? Ok, professor? Idade moderna ou modernidade, século XV e XVI. Gente, quando eu falo de idade moderna, primeira ideia que você tem que ter: o homem passará a ficar no centro. O homem será o objeto de estudo. O teocentrismo perde para o antropocentrismo. Deus não ficará mais no centro. O homem ficará no centro. Essa é a ideia central. Professor, qual é a ideia central da modernidade? A ideia central da modernidade é: o homem estará no centro. O homem fica no centro e Deus na periferia. Não é mais buscado uma explicação baseada na religião, mas é buscado, como é que eu vou dizer aqui? A sociedade, ela visa uma explicação baseada na razão, baseada numa ciência. Eu não quero mais uma explicação baseada no misticismo, na fé. Chega. Eu quero uma explicação científica. Eu quero uma explicação baseada na ciência. Essa é a ideia central: homem no centro e uma explicação baseada na razão. Eu quero a razão, eu não quero mais o misticismo. Tal qual, gente, buscando filosofia do direito,
o ano 376 a.C., Pitágoras de Samos. O que ele falou? Falei rápido. Ano 376 a.C., o filósofo Pitágoras de Samos, o pai da filosofia. O que ele falou? Nós precisamos buscar uma explicação racional. Nós temos que igualar os deuses aos homens, ou os homens aos deuses. Aqueles que querem ter sabedoria, é só buscar. Da mesma forma, aconteceu na modernidade. A razão seria a explicação para todas as questões. Nesse cenário eu tenho vários renascimentos, várias revoluções. Primeiro, renascimento comercial. Gente, o que seria o renascimento comercial? Presta bem atenção. O feudalismo ele ruiu, caiu. Eu instituí um novo modelo comercial de onde, quando eu tinha o feudalismo, eu tinha o quê? Vários feudos com leis próprias, regras próprias, tributos próprios, moeda, né, a forma de troca de mercadorias, cada um com a sua particularidade. Quando eu tenho a queda do feudalismo, eu tenho uma unificação do território. O que acontece? Vai haver o quê? Vai haver uma unificação, uma padronização do comércio. Então, a burguesia, o que ela está buscando? O que exceder, vamos vender. Vamos oferir lucro com isso. Surge uma nova forma de comércio. Nesse sentido, gente, o que acontece? São criados os chamados burgos. O que eram burgos? Eram vilas. Os burgos eram vilas que fazem o quê? Como se fossem bairros. Cada vila, cada burgo era situado ali, era separado, e isso fez o quê? Facilitou o comércio. Então eu tenho uma revolução, eu tenho um renascimento comercial, onde a forma de comércio ela é o quê? Ela é modernizada, não é mais feudal, agora é um modelo comercial, onde você vai vender o quê? Você vai vender o excedente. Renascimento científico. Gente, como eu falei com vocês, nesse momento histórico eu busco o quê? A supremacia da razão sobre a religião, sobre o senso comum. Eu preciso de uma explicação racional. Chega de explicação baseada na religião. Chega de explicações baseadas no misticismo. Eu preciso de uma explicação racional, uma explicação baseada na ciência. Isso é renascimento científico. Ok. Outra forma de renascimento, outra forma de reforma, reforma protestante. Gente, naquele momento ali eu tinha o quê? Eu tinha uma nova era, uma nova idade, idade moderna. Século V a século XV, houve o quê? Houve um predomínio exagerado ou exacerbado de quê? Do catolicismo. O catolicismo era a religião oficial dos reinos. Todo padrão social ele era o que? Ele era pregado, ele era direcionado, ele era ensinado pelo catolicismo. Então, nesse momento histórico aqui, século XVI, surge Martim Lutero, um alemão que faz o que? Eu não estou mais concordando com essa igreja que vive aliada ao Estado. Eu não estou concordando mais com essa igreja que se prostituiu com o Estado, que não consegue mais se diferenciar Estado de religião. Nós precisamos o quê? De uma religião que vai cuidar da alma do homem. Uma coisa profunda, hein, professor? Tá demais hoje, hein? Olha para você ver. Martim Lutero falou o seguinte: eu preciso de uma religião que vai cuidar da alma, que vai tratar todas as pessoas de forma igual. Não haverá distinção entre escravos e não escravos. Porque o cristianismo do século III, o que ele pregava? Igualdade para todos. Negros, brancos, pardos, enfim, todos eram iguais. Quando a igreja ela se junta ao Estado, gente, nessa época da Idade Média havia o que? Escravidão. A igreja era o que? Era conivente com isso, porque ela participava do Estado.
Nesse sentido, Martinho Lutero fala o seguinte: nós precisamos de uma religião, friso, que vai cuidar da alma da pessoa, vai cuidar da alma, que não vai ter nenhuma ligação com o Estado. Estado é uma coisa, a religião é outra. Nesse sentido surge o quê? Surge a Revolução Protestante, com a ideia de separar a comunidade católica, separou a comunidade católica e deu origem a um outro grupo. Ok, queridos? De onde vem essa reforma protestante? Ela vem de quê? Ela vem de novas concepções do mundo e do pensamento. Indivíduos mais críticos. Por quê? Naquele momento ali há uma ruptura já intelectual, porque houve o renascimento científico, onde os cidadãos têm mais acesso a outras literaturas, a outras formas de conhecimento. E nisso, o cidadão se torna o quê? Mais crítico. Uso aqui agora de Aristóteles. A filosofia é uma ciência primeira, é uma ciência da verdade. Quando o indivíduo ele busca o porquê e para quê, ele tem um olhar o quê? Um olhar filosófico. Tem um olhar, ele tem uma atitude questionadora, uma atitude reflexiva. Nesse sentido, senhoras e senhores, nesse momento histórico, a sociedade torna-se mais crítica. E, tornando-se mais crítica, vê que o catolicismo não é mais a resposta para a sua busca de se aproximar de Deus. Há o quê? Um rompimento. Alguns grupos saem do catolicismo e formam o quê? O protestantismo, que hoje é a base da igreja evangélica. Ok, queridos? Não estou dizendo que um grupo é certo ou errado. Porque muita gente ouve as coisas e fala, o professor está... Gente, eu estou explicando os aspectos históricos. Hoje não é mais assim. O catolicismo ele é separado do Estado, também o protestantismo. Cada um tem uma crença com algumas diferenças, mas o objetivo central é o quê? É ligar a alma do homem a Deus. Religião, religare, ligar o homem a Deus. Cada um liga de uma forma que melhor lhe aprover. Ok, queridos? Ok, professor? Renascimento cultural. Nesse momento, o que acontece? Para os renascentistas, a Idade Média foi uma idade das trevas. Gente, presta bem atenção. Por que a Idade Média foi uma idade das trevas? Porque todo e qualquer conhecimento teve que se voltar para o teocentrismo. Sócrates, Platão e Aristóteles, os filósofos, os pais da filosofia, deixaram um legado filosófico gigantesco que transcendeu as gerações. Cheguei no momento, século V, parou de evoluir. Os pensadores dessa época, os principais, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, sempre analisaram a filosofia com enfoque religioso. Nada se criou de novo. Tudo deveria ser estudado com a ótica teocêntrica. Por isso, gente, é uma era das trevas, segundo o Renascimento. Ok? O que foi o Renascimento cultural? Um movimento cultural, intelectual, artístico, literário, ocorrido onde? Na Europa, principalmente na Itália. Buscando o quê? Buscando uma iluminação através da razão. A razão seria a resposta para as demais questões. Não mais confiaríamos só na religião, iríamos confiar em outras formas de conhecimento. A razão seria a explicação para todas as situações. Ok, queridos? Ok, professor. Como eu falei com vocês no começo da aula, sociologia, ainda não temos o conceito. Eu vou analisar o quê? Vou analisar as transformações sociais. Até agora, gente, não surgiu uma transformação social que me despertasse a necessidade de uma intervenção de alguma ciência. Até agora está normal. Presta bem atenção. Antes do século V, eu tinha o quê? Eu tinha o Estado e a religião separados. Século XV ao século V ao século XV, religião e Estado se juntam. Século XVI para frente, o que acontece? A religião se aparta do Estado. Até agora é o mais do mesmo.
nenhuma situação que me desperte a necessidade de uma intervenção de alguma ciência de forma, digamos aí, de forma categórica, digamos assim. Então vamos continuar o estudo. Próximo tema da aula, Revolução Industrial. Presta bem atenção, gente. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um movimento onde, a partir da queda do feudalismo, houve a reorganização do território, a reorganização do Estado, onde predominou-se, ou melhor, continuou aquela sistemática de que? Trabalho no campo. Eu tinha o senhor feudal e o vassalo, esse modelo foi extinto, aí eu tinha o que? Os senhores e os servos. Mais do mesmo também. Nesse sentido, o que acontecia? O excedente era vendido. Presta bem atenção. Nesse momento aqui, quando o feudalismo acaba, eu tenho um movimento chamado de quê? Capitalismo comercial. O que é o capitalismo comercial? Vende-se o restante da produção. Nosso amigo Rodrigo ele produz arroz. Nosso amigo Romenick produz feijão. Nosso amigo ou nossa amiga Esther produz mandioca. O que exceder será vendido. É um modelo de quê? Capitalismo, porque eu viso o lucro, mas o lucro daquilo que excede a produção. Se eu plantei e colhi 1 tonelada, ou melhor, se eu plantei arroz e colhi 100 quilos. Gente, dos 100 quilos, 50 quilos eu vou usar para a minha manutenção. 50 quilos sobraram. Esses 50 quilos serão o quê? Comercializados. É o chamado capitalismo comercial. Esse capitalismo ele faz o quê? Ele visa lucro vendendo aquilo que excedeu a produção. Ok. Nesse sentido, eu tenho um movimento sendo trabalhado, sendo prospectado aqui, de forma o quê? Eu posso criar uma indústria que vai fazer o quê? Ela vai usar máquinas para produzir produtos. Nesse sentido, eu vou ter o quê? Uma produção em grande escala. Quando o homem parafusa, vamos pensar aqui, 50 rodas de carroça por dia, a máquina vai parafusar 50 vai parafusar 500 rodas de carroça por dia. Quer dizer, o homem já passa a ser o quê? Não ser tão necessário. Revolução Industrial. Eu começo a ter o quê? Uma indústria onde haveriam formas de produção não tão avançadas como eu falei agora, mas uma produção um pouco avançada para a época, onde o quê? Aquele indivíduo que estava lá na zona rural, o que ele vai fazer? Ele vai migrar para onde? Vai migrar para a zona urbana. Por quê? Na zona urbana eu tenho o quê? Na zona urbana eu tenho emprego. Na zona urbana eu tenho possibilidade de ter um salário. Acontece então, nesse primeiro momento, eu tenho o quê? Eu tenho uma ruptura de paradigma, onde o trabalhador era do campo e passa a ser trabalhador industrial. Karl Marx fala uma coisa que pode ser aplicada aqui. Quando o indivíduo ele produz de forma artesanal o seu trabalho, aquele trabalho é uma extensão da sua alma. Por exemplo, um artesão que produz lá enxadas. Aquele trabalho que ele faz, quando ele pega a madeira, ele corta a madeira, ele vai lá, lixa a madeira, faz a madeira ficar redonda, pega lá o pedaço de metal, corta, bate, aquele negócio todo, ele cria uma ferramenta que passa a ser o quê? Uma extensão da sua alma. Quando esse indivíduo sai do campo, vai para a indústria, o que ele vai fazer? Ele vai o quê? Apertar parafuso. Ele vai o quê? Dobrar madeira, quebrar madeira. Ele vai fazer o quê? Ele vai aquecer aço. Ele sai do trabalho artesanal para um trabalho industrial.
Nesse momento, senhoras e senhores, eu tenho uma nova forma de sociedade. Estão percebendo? Uma sociedade totalmente do campo passa a migrar do campo para a cidade, buscando o quê? Emprego. Primeira abordagem sociológica do dia. Queridos e queridas, para vocês há a necessidade da intervenção de alguma ciência? E aí? Então, continuando aqui, presta bem atenção. Eu tenho uma sociedade que vivia predominantemente no campo, Romenick. Aí, vamos pensar, eu tenho uma população aqui de 50 mil pessoas no campo. Os primeiros 500 vão lá para a zona urbana. Trabalho no campo, trabalho na indústria. Trabalho na indústria. Começa a ter o quê? Jornada de trabalho. Começa a ter o quê? Salário. Começa a poder o quê? Comprar seus próprios bens. Até agora, Romenick, Janaína e demais, não existia um modelo tal qual igual a esse. Então, ao meu ver, Romenick, a sua resposta tem fundamento. Você respondeu de acordo com o que você percebeu. Mas nesse momento aqui, eu já posso enxergar a necessidade de intervenção de uma ciência para estudar essas transformações. Nesse momento histórico aqui, surge uma pergunta: que mundo é esse? Que até agora todo mundo vivia no campo, bonitinho, tranquilo, acordava às 5 horas da manhã, tirava leite da vaca, tomava leitinho ali, pãozinho, ia lá colher, plantar, cuidar dos bois, o dia inteiro assim. De repente, esse cara sai do modelo totalmente rústico e vai para o modelo industrial, onde ele acorda 4 horas da manhã, vai para dentro de uma fábrica e trabalha de 5 da manhã às 22h30. Come dentro da fábrica, faz o mesmo serviço durante o tempo todo. Esse cara aperta parafuso, esse cara dobra chapa o dia inteiro. E agora, Romênio, o que você acha? Te convenci? Romênio, deixa eu... Isso. Maravilha. É isso mesmo. Maravilha, é isso mesmo. Então tá certo. Estamos alinhados aqui, Romenick. Então, queridos, nesse momento eu preciso de quê? Eu preciso de uma ciência que vai analisar esse comportamento. Se eu fosse hoje, se fosse uma aula de economia, falar assim, gente, para o mundo isso foi fantástico, porque eu tenho o que agora? Eu tenho meios de produção gerando lucro. Cria-se agora uma forma de capitalismo industrial, onde os meios de produção que são responsáveis por gerar lucros. Quem e quais são os meios de produção? As máquinas e os trabalhadores. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você para o seu patrão é o meio de produção. Você é uma forma com que ele ofere lucro. Professor, sim. Você é um meio de produção. Se você trabalha de carteira assinada, batendo cartão, você é um meio de produção. O seu patrão, ele te coloca numa planilha falando o seguinte, ó, o fulano de tal, ele é um custo, mas gera um lucro. Você é o meio de produção. Nesse momento histórico, surge quem? Surge uma classe chamada proletariado. É tão difundida essa ideia através de Marx, né? Karl Marx usa esse termo, proletariado. O que é o proletariado? Eu nunca pesquisei esse termo na etimologia. Para mim, sempre era o quê? Os trabalhadores. Mas etimologicamente falando, proletariado vem de proles, que significa filho, descendência. É um conceito usado para definir a classe oposta à classe capitalista. Gente, quem é a classe oposta aos capitalistas? Nesse cenário aqui são os trabalhadores. No cenário aí
de sociedade seriam os pobres. É aquele negócio, dominado, dominador. Sempre que eu fizer isso aqui, gente, ó, não é dancinha, é o que? Dominador e dominado. Essa aqui é a teoria de Karl Marx para tudo. Karl Marx sempre analisa as situações olhando o seguinte, ó, eu tenho um dominador e um dominado, eu tenho um pregador e um empregado, eu tenho o capitalista e o quê? E o dominado, o capitalista e o proletário. Eu tenho o quê? Eu tenho o liberal e o socialista, eu tenho aquele que incita o consumo e o consumidor. Sempre vai ter uma relação dominador e dominado. Essa é a teoria de Kelsen. Nesse momento histórico aqui, gente, voltando, eu tenho o quê? Revolução Industrial, onde o mundo vira. Falei com você, se fosse uma aula de economia, eu falaria com você, gente, isso foi maravilhoso. Foi tremendo. O mundo mudou. Mas hoje é uma aula de sociologia. A sociologia, ela vai buscar o quê? Ela vai analisar o indivíduo e o seu entorno. Se eu te falar que a Revolução Industrial não foi 100% favorável, pode gerar um pouco de espanto, mas presta bem atenção. Aquele indivíduo que trabalhava no campo, ele tinha qualidade de vida. Onde? A alimentação dele era uma alimentação totalmente natural. Ele pegava o leite da vaca, tomava, tinha lá sua horta, tudo feito ali o quê? De forma artesanal, de forma rudimentar, sem nenhum agrotóxico, sem nada que o contaminar, e ele passa a viver na indústria. Lá não tinha fast food, mas tinha uma alimentação que não era tão balanceada. Esse cara não tem mais tempo para fazer lazer, ele trabalha dioturnamente. Não é igual hoje, 44 horas semanais, é um trabalho dioturno. Era um trabalho que começava às 5 horas da manhã e ia até de madrugada. Não tinha controle de jornada, não tinha justiça do trabalho, não tinha direitos sociais. Era uma situação totalmente de dominador e dominado. Aqui, senhoras e senhores, regia o quê? O que regia era o liberalismo. Que liberalismo é esse? Ó, vamos fazer um acordo. Vou contratar o Rafael. Rafael, você vai trabalhar para mim. Horário de trabalho de 4 da manhã à meia-noite. Ah, não quer não? Tá vendo aquela fila lá gigante? Se você não quiser, 1 milhão vão querer. Sim ou não? Sim, vem pra cá. Era assim, gente. Ok, queridos? Então nesse momento aqui eu já preciso de uma intervenção. Já há uma necessidade que alguma ciência intervenha. Só que essa ciência não existia ainda. Olha que interessante. É como se fosse o quê? Como se fosse, eu tenho um fato, só que não tem uma lei para regulamentar esse fato. É a mesma coisa aqui. Eu tinha fatos sociais, mas eu não tinha uma ciência que desse uma resposta. Uma ciência que estudasse, que desse uma solução comportamental, uma solução, digamos, de uma análise científica dizendo, ó, o ser humano está assim por quê? Porque houve uma transformação social brusca. Ok, queridos? Ok, professor. Continuando aqui na Revolução Industrial, aspectos positivos. Ele faz o quê? Ele poderia ter mobilidade social. Professor, você falou comigo que foi trabalhando numa indústria. Foi. Gente, é lógico que a mobilidade social não era uma regra, era uma exceção. Mas, onde eu tenho uma indústria organizada, onde eu tenho empregador e empregado, mesmo que de forma incipiente, mesmo que de forma, digamos aí, pequena, haveria uma possibilidade de mobilidade social. Então, esse indivíduo, aspecto positivo, tinha o quê? Mobilidade social. Mais um aspecto positivo, ele tinha um salário mensal. Mais um aspecto positivo, ele tinha o quê? Ele tinha um ambiente laboral ali, ele tinha um convívio com outras pessoas. Gente, o lado sociológico negativo, ele perdeu qualidade de vida. Eu trabalho com direito previdenciário.
Os meus clientes, a maioria das vezes, falam o seguinte: eu vou aposentar e vou picar a mula daqui, vou voltar para o interior. Lá eu era feliz e não sabia. Vou voltar a plantar, a colher, a cuidar de vaca, de porco, tomar cachaça, ficar tranquilo. Não quero mais trânsito, não quero mais loucura. Para esses indivíduos, eu também concordo com eles, isso é qualidade de vida. Você sair dessa loucura, dessa metrópole e ir para o campo. Esse indivíduo aqui, gente, ele tinha tudo nas mãos. Ele passa a viver na indústria e o que vai acontecer? Ele vai perder qualidade de vida. Outro aspecto, gente. Nesse momento histórico, eu tinha o quê? Eu tinha uma cidade ali que ela tinha uma capacidade para, por exemplo, 20 mil pessoas. Quando eu vejo que o meu amigo está na indústria e está tendo uma resposta positiva, eu vou migrar para lá. Então, uma população de uma cidade que cabia 20 mil pessoas, chegaram 50 mil. Nisso, o que vai acontecer? Eu tenho marginalização, eu tenho o crescimento de crimes, eu vou ter o desemprego, porque é óbvio que não vai conseguir absorver toda a mão de obra. No aspecto sociológico aqui, incipiente, o que eu tenho? Eu tenho mais aspectos negativos do que positivos. Negativos: marginalização, falta de saneamento básico, criminalidade em alta, superpopulação, poluição. Vai numa cidade pequena aí e vê como é a cidade. Vai aqui em Belo Horizonte, como que é a cidade? Poluição, sujeira. Gente, isso é inerente à sociedade, isso é inerente às grandes cidades. Então, gente, quando eu tenho essa explosão demográfica no ambiente urbano, eu vou ter aspectos sociológicos negativos que predominam sobre os positivos. Ok, queridos? Ok. Continuando aqui. Outra revolução que deve ser estudada. Que é uma revolução também que deve ter um olhar, o quê? Um olhar sociológico. Revolução Francesa. Gente, a Revolução Francesa foi uma revolução que buscou o quê? Buscou primordialmente tirar o monarca do poder. Nós não vamos mais aceitar um rei déspota. O que é um rei déspota? É um rei que detém os 3 poderes nas suas mãos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós não vamos mais aceitar um rei que é passado de pai para filho. O reinado é passado de pai para filho. A dinastia é passada de pai para filho. Não. Nós queremos o quê? Um governo democrático, onde o povo escolhe. Outra coisa, na Revolução Francesa foi criada e cunhada a ideia do liberalismo. Os homens devem ser livres. O Estado deve intervir de forma mínima. Deve garantir liberdade e garantir propriedade privada. Só isso. Nós não precisamos mais de um Estado gigante, de um Estado totalmente controlador. Nós precisamos de um Estado que forneça, que proporcione liberdade individual e propriedade privada. Isso nasceu na Revolução Francesa. Outra coisa, contestou também o quê? Contestou a interferência gigantesca da religião nos assuntos, nos aspectos seculares. Não, religião vai ser uma coisa, Estado vai ser outra. Vamos buscar e dar vazão ao quê? Vamos dar vazão à ciência. Outro momento histórico, gente. Revolução Francesa, eu quebro o quê? Eu quebro um paradigma político, onde não mais será uma monarquia absolutista. Será o quê? Uma democracia. O povo vai escolher os seus representantes. Pergunto a vocês: há necessidade da intervenção de uma ciência que vai estudar o comportamento,
e a transformação social. E aí, gente? Sim ou não? Nesse momento histórico aqui, ó, há uma nova transformação social, onde eu tinha um Estado absolutista, onde toda a ordem emanava do rei, toda decisão emanava do rei, toda lei emanava do rei. Para o quê? Para que esse rei vá para a guilhotina e com o rei na guilhotina, todo esse Estado absolutista, esse Estado autoritário, vá por terra também e seja instituído uma democracia onde o povo vai ditar as normas. O povo vai escolher os seus representantes. Depois, iluminismo. O que os iluministas pregavam em suma? Eles pregavam o quê? Que a racionalidade da ciência deveria prevalecer sobre os fenômenos da natureza, ou seja, a razão deve prevalecer sobre qualquer outra forma que não seja científica. Melhor dizendo, somente a razão é a forma de explicar a realidade. Se não puder ser explicado de forma racional, não tem relevância. O senso comum não tem relevância, a religião não tem relevância, somente aquilo que é explicado racionalmente tem relevância. Essa foi a ideia central do iluminismo, gente. Ok? Ok, professor? Vamos lá. Sobre o senso comum, sobre a religião. O iluminismo ele faz o quê? Nós vamos iluminar a ignorância. Quem vai iluminar a ignorância? A ignorância será iluminada pela razão. Ok, Janaína? Ok. Maravilha. Gente, legados da Revolução Francesa, e do iluminismo. Primeiro, liberalismo econômico. Gente, o que é o liberalismo econômico? É uma doutrina criada por Adam Smith, iluminista, que fala o quê? O Estado não deve intervir na economia. O Estado apenas deve garantir a livre concorrência, a liberdade e a propriedade privada. Repetindo, liberalismo econômico, uma doutrina criada por Adam Smith, que prega o quê? Prega que o Estado não deve intervir nas questões sociais, econômicas, só deve agir de forma a garantir a liberdade e a propriedade privada. Seria o que? Um Estado mínimo, um Estado apenas gestor. Gente, se você quiser contratar um empregado, você vai sentar com ele e criar suas próprias regras. Se você quiser comprar um imóvel, você vai lá e comprar um imóvel e fazer conforme ele melhor prover. Se você quiser criar uma empresa, você vai criar de forma que melhor prover. O Estado vai apenas o quê? Ele vai apenas gerenciar, ele não vai intervir. Só para você entender, no Brasil hoje, o Brasil é um país intervencionista, tanto de forma direta como de forma indireta. O Brasil intervém, regula vários aspectos da economia e também ele participa da atividade privada. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa estatal que ela concorre com empresas particulares. A Petrobras extrai petróleo dos mares e vende petróleo. Da mesma forma, a Shell, sei lá, os outros postos. A regulamentação ela pode ser feita de forma direta, quando o Estado cria leis para regulamentar, e também de forma indireta, quando o Estado participa da economia, participa da atividade privada. Para quê? Para o quê? Para não deixar a atividade privada o quê?
aumentar os seus ganhos em cima da sociedade. Exemplo, vamos dizer que não existisse a Petrobras. Talvez hoje em dia a gasolina seria, por exemplo, R$ 8, porque eles iriam tentar oferir um lucro maior. Um exemplo. Ok, queridos? Ok, professor. Direitos humanos. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos, primeiramente, não são só para presos, não são só para pobres. Os direitos humanos são para todos. Os direitos humanos são direitos inerentes ao ser humano. Quando você saiu da barriguinha da sua mamãe, você tomou um tapa na sua bundinha e chorou, ali surgiram direitos inerentes ao ser humano. A vida, a saúde, a liberdade, a dignidade da pessoa humana. São o quê? Direitos inerentes ao ser humano. Você, querido, mesmo que a Constituição não falasse que você tem direito à vida, você tem direito à vida. Não é necessário uma regulamentação sobre isso. Os direitos humanos são direitos inerentes aos seres humanos. Você já nasce dotado, você já nasce com eles. Ok, queridos? Ok, professor. Beleza. Esse aqui. Vamos lá. A gente tá agora tudo claro, tudo tranquilo. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Maravilha. Maravilha. Mais fácil que as matérias anteriores? Bem mais fácil, né, bicho? Alexandre, bem mais fácil que Kelsen? Não me ouviu, não. Depois eu mexo com ele. Gente, continuando aqui. Deixa eu me localizar aqui. Concepções de sociologia. Tópico 2 já? Deixa eu ver aqui. Isso. Gente, aqui eu já começo a buscar o quê? A buscar um conceito de filosofia e estabelecer um objeto de estudo. Então vamos lá. O período medieval foi um período tomado por quê? Tomado pelo estudo, central de que Deus está no centro. Período medieval, Deus estava no centro, o teocentrismo, a teologia eram os objetos de estudo de todos. Ok. Século XVI, Idade Moderna, modernidade. Cria-se o quê? Uma teoria chamada antropocentrismo. O homem vai estar no centro e Deus na periferia. Nós precisamos buscar uma explicação racional. Nós precisamos buscar uma explicação baseada na ciência. Baseada em quê? Baseada em racionalidade. Ok. Nesse sentido, o que a sociologia ela traz? Ela traz a primeira ideia. Ela visa o quê? Estudar as transformações sociais que te proporcionaram rupturas. Transformações sociais que foram relevantes, que eram relevantes. Gente, o fato de você acordar de manhã e trabalhar é um fato social. Agora, esse fato social ele digamos aí, passível de um estudo? Não. Agora, quando eu tenho uma sociedade baseada na atividade rural e ela migra para a zona urbana, eu tenho o quê? Uma necessidade de um estudo apurado, de um estudo científico, para entender quais serão os reflexos dessa transformação. Boa. A sociologia, o que ela faz? Ela vai estudar quais foram os reflexos
das transformações sociais. Anota isso aí. A sociologia, ela visa analisar as transformações sociais e as suas consequências no indivíduo. Ok? Augusto Comte. Augusto Comte, ele foi o quê? Ele foi denominado o pai da filosofia, ou melhor, o pai da sociologia. Por quê? Nosso amigo Augusto Comte, ele analisou de forma brilhante que a sociedade estava em grande e expansiva transformação. Niki, ele percebeu isso, o que ele falou? Eu preciso criar uma ciência que estude de forma apurada as transformações. O que ele falou? Vamos criar a chamada física social. Ok? Seria o quê? Seria uma ciência que iria analisar o quê? Analisar as forças de mudança e permanência social. Iria estudar o quê? Iria estudar os fenômenos da natureza mais aspectos sociais. Ok, professor? De novo, Augusto Comte percebeu que a sociedade estava numa ebulição social gigante. Ele, como um estudioso, falou o seguinte: eu preciso criar uma ciência para estudar as transformações sociais. Ok. O que ele fez? Foi criar a chamada física social, que era o embrião da sociologia. E nisso aí, o que ele faz? Eu vou estudar os fenômenos da natureza mais os aspectos sociais, tentando conjugar as duas formas. Ok, gente. Nesse sentido aqui, nosso amigo Augusto Comte, ele tinha um curso chamado curso de Filosofia Positiva. Ele escreveu 5 volumes. Os primeiros 4 foi o que? Dedicado à filosofia positiva, e o 5º volume dedicado a uma disciplina que estudasse cientificamente a sociedade. Nesse momento aqui, queridos, Augusto Comte cria o quê? Augusto Comte cria a sociologia. A sociologia como o quê? Como estudo científico da sociedade. De novo, Augusto Comte tinha um curso chamado Curso de Filosofia Positiva, onde eu tinha 5 volumes, 4 volumes dedicados a quê? A filosofia positiva. 5º volume dedicado a uma ciência que estudasse cientificamente a sociedade. Daí então criou-se o quê? A sociologia. Gente, por que Augusto Comte ele queria estudar racionalmente a sociedade? Qual é a explicação? A explicação é: Augusto Comte é o pai também do positivismo. Não é o positivismo jurídico de Kelsen. Repetindo, não é o positivismo jurídico de Kelsen. É um positivismo social. O que prega o positivismo social? O predomínio da ciência sobre os demais devaneios metafísicos da religião. O professor falou bonito, hein? Então fala feio agora para mim, professor. Fala diferente. O que é o positivismo jurídico? O positivismo jurídico busca a explicação racional para toda e qualquer manifestação social. Se puder ser explicado através da razão, será considerado ciência. Se não for, não será considerado ciência. Ok, queridos? O que significa o positivismo? O predomínio da ciência sobre as demais realidades, as demais teorias. A ciência é predominante
em face da religião, a ciência é predominante em face dos padrões sociais, a religião, melhor, a ciência predomina sobre fatos sociais, a ciência predomina sobre a religião, a ciência predomina sobre o senso comum. Ok, queridos? Depois vem o quê? Depois vem nosso amigo Émile Durkheim. O que Durkheim fala? A ideia central de Durkheim é o seguinte, ó. A sociedade é superior ao indivíduo, ou seja, os homens passam, a sociedade fica. Nesse sentido, a sociedade que vai ditar os padrões no qual o indivíduo vai ser inserido. Professor, tá confuso. Vai de novo. Émile Durkheim, o que ele falou? Ele estudou duas formas diferentes: a sociedade e o homem. Para Émile Durkheim, o que ele fala? A sociedade, ela é predominante sobre o homem. É como se o homem nascesse, fosse inserido na sociedade e ali os seus padrões fossem formados apenas para aquela sociedade que ele vive. Seria o quê? Os homens passam, a sociedade fica. Os homens são produtos do meio. Segundo a teoria de Jean-Jacques Rousseau, que pode ser aplicada também ao nosso caso a Émile Durkheim, o que Durkheim fala? O homem é produto do meio. Se você nascer num bairro onde o tipo musical ouvido incessantemente é o samba, você ou vai amar ou vai odiar. Mas a tendência de você amar é maior. Não quer dizer, segundo Émile Durkheim, o homem é o quê? O homem, ele é o reflexo da sociedade que vive. Esse homem, ele passa pela sociedade, ele morre, mas a sociedade, ela continua intacta. Ela continua o quê? Continua prevalecendo. Ok, queridos? Tá claro? Ok. Nosso amigo Karl Marx. Gente, Karl Marx, ele fala de tudo. Karl Marx, ele era filósofo, formado em Direito, Economia e mais uma que eu esqueci. Karl Marx, o que ele vai fazer? Ó, eu já tenho uma ciência que estuda o comportamento social da sociedade, o comportamento social dos indivíduos, né? Eu já tenho uma ciência que está buscando o quê? Buscando uma explicação científica das transformações sociais. Tem uma ciência que, segundo Durkheim, ela vai estudar o quê? Vai estudar uma sociedade que prevalece sobre o indivíduo. Karl Marx, o que ele fala? Ó, Karl Marx adota uma postura mais crítica. Karl Marx vai analisar a sociologia sobre um viés econômico. O poder capitalista domina o mundo inteiro. O poder capitalista domina o proletariado. Eu tenho aqui duas classes, a classe dominante e a classe dominada. Essa é a ideia central de Karl Marx. Tem uma sociedade que domina, uma sociedade que é dominada. Ok, queridos? Depois, nosso amigo Max Weber. Max Weber, ele não é um adepto da teoria marxista, nesse sentido de analisar a sociologia no viés econômico. O que nosso amigo Max Weber fala? Ó, o objetivo da sociologia é identificar e entender como e por que nascem as regras na sociedade, como elas funcionam.
Olha que interessante. O que nosso amigo Weber falou? Ó, não quero estudar a sociologia sobre aspectos ideológicos. Não quero estudar a sociologia sobre aspectos de quê? De briga de classes. Vou estudar a sociologia analisando o quê? Analisando, entendendo como e por que nascem as regras sociais. Gente, o que são regras sociais? Regras sociais são padrões morais. Moral é o quê? Moral são regras pré-constituídas. Então o Max Weber fala o seguinte, ó, a sociologia deve estudar o quê? Deve estudar como e por que os padrões sociais nascem. E mais, essa análise deve ser feita de forma isenta, sem qualquer juízo de valores. O que é juízo de valor, gente? É você analisar um fato dando uma opinião, digamos, particular. Passa uma pessoa na rua, você faz um pré-julgamento dela. Isso é o quê? Juízo de valor. Só que Marx fala, ó, a minha teoria sobre sociologia não é uma teoria que vai ser tendenciosa. Ela vai analisar o quê? Vai analisar por que e como nascem as regras sociais e ainda, sem qualquer juízo de valor. Não vamos fazer isso. Será uma análise neutra. Ok, queridos? Ok, professor? Passamos então para os pensadores contemporâneos. Temos dois. Primeiro pensador, Pierre Bourdieu. O que Pierre Bourdieu fala? Pierre Bourdieu critica tenazmente, critica ferozmente, critica grandemente o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? Liberalismo econômico é uma doutrina criada por Adam Smith que tem o seguinte sentido: não, o Estado não deve intervir de forma assintosa. O Estado deve garantir apenas propriedade privada e liberdade. Segundo o nosso amigo Pierre Bourdieu, ele não concorda com isso. O que ele fala? Esse liberalismo econômico produz desigualdade social. Claro, gente. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Como diria a poeta... Quem canta essa música? Tem a Cláudia Leite. Como diria a filósofa Cláudia Leite. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Isso é a ideia de Pierre Bourdieu. Nós não concordamos com o quê? Nós não concordamos com o liberalismo econômico. A sociologia será analisada sobre a ótica social, analisando essa discrepância, essa diferença de classes. Uma classe sempre mais rica e uma classe sempre mais pobre. Uma classe explorando, subjugando uma classe menos pobre. Ok, queridos? Ok, professor. Próximo pensador moderno, moderninho, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman traz um conceito que é, ao primeiro momento, estranho. Ele fala o quê? A sociedade tem a chamada modernidade líquida. Oi? Modernidade líquida. O que vem a ser, queridos? A modernidade líquida. A sociedade, ela é uma sociedade que ela é dinâmica, fluida e leve. Ou seja, nós vivemos uma sociedade que se altera dia a dia. Não é uma sociedade o quê? Estática. É uma sociedade que evolui a todo momento. Um exemplo disso é hoje, gente. Quem diria que nós estaríamos aí em casa? Final de semana todo em casa. Você não vai no boteco, você não vai no shopping, você não vai no clube, você não vai na boate, você fica só em casa vendo o quê? Show de cantor na live.
Tem coisa mais chata que live, gente? Se tiver 4 horas de nego na sua cabeça falando, o cara canta 2 horas e fala 2. Eu assisti uma live que foi ontem, Fundo de Quintal, falava um pouquinho, samba comendo solto. E isso pra mim foi boa. Agora, esse sertanejo, os caras falam demais. Não dá. Brincadeiras à parte, o que significa? A sociedade para Zygmunt Bauman é o quê? Uma sociedade que apresenta modernidade líquida. É uma sociedade que é mutatis mutandis, ou seja, sempre muda, sempre está em constante modificação. Claro, gente, desde os primórdios, né? Desde os primórdios, homem de Neandertal, Homo sapiens sapiens, como diria a Dilma, mulheres sapiens sapiens, todo esse arcabouço aí de sociedade, ele foi mudando ao longo do tempo. Então, segundo o nosso amigo Zygmunt Bauman, é uma sociedade que faz o quê? É uma sociedade que está em constante transformação. Ainda, além disso, o que é ainda essa tal modernidade líquida? Tudo tem seu preço. Até os valores mais importantes da vida. E aí? Tema polêmico. Nós não estamos à venda, mas segundo a teoria, algumas pessoas podem estar à venda, né? Digamos assim. Ok, queridos? Ok, professor? Então, beleza. Então, senhoras e senhores, ó, nós falamos de quê? Nós falamos da evolução da sociedade, das transformações sociais. Falamos que Augusto Comte, ele é o quê? Augusto Comte, ele é o chamado de pai da sociologia. Ele criou essa ciência. Ok, gente? Falamos de pensadores Comte, Durkheim, Karl Marx, Weber. Falamos de Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman. Agora vamos falar do Brasil. O Brasil, gente, nós temos 4 grandes sociólogos, tá? Que serão agora o objeto do nosso estudo. Primeiro grande sociólogo, Gilberto Freire. Gilberto Freire escreveu uma grande obra chamada A Grande Senzala, melhor, Casa Grande Senzala. O que ele estudou? Qual que foi o objeto de estudo de Gilberto Freire? O que ele falou, gente? Ele estudou a colonização, né? E o que ele falou? Gente, ó, a sociedade brasileira é uma sociedade totalmente patriarcal. O que significa isso? Em casa que mulher manda, nem o galo canta. Brincadeira, gente. O homem, ele dita as regras. Ele é o patriarca. Ele é o provedor. E a mulher é o quê? Aquela que vai gerir ali e cuidar dos filhos. Segundo a análise do nosso amigo Gilberto Freire, nessa época aí, a sociedade brasileira era uma sociedade predominantemente patriarcal. Além disso, uma sociedade totalmente miscigenada. Óbvio. Veio português. Ou melhor, tinha os índios. Vieram os portugueses. Vieram os escravos africanos. Vieram os europeus. Os outros europeus, né? Porque Portugal é da Europa. Os espanhóis, os alemães, os italianos. Gente, nós somos o quê? Uma miscelânea de etnias. Não existe brasileiro. Nós somos o quê? Nós somos uma população totalmente miscigenada. Você tem lá uma pessoa que é branca com traço de negro, o negro com traço de branco, o índio de olho azul. Quer dizer, nós somos uma sociedade miscigenada, onde não deve prevalecer a cor da pele. Todos os seres humanos são iguais. Não existe diferenciação entre preto e branco para Deus. Sim ou não? Não existe diferenciação. Todos nós somos iguais. É uma grande besteira a pessoa até hoje ser preconceituosa, ser racista. Isso é uma pessoa, para mim, isso é a coisa mais imbecil do ser humano. É você diferenciar um outro de ser humano pela cor da pele dele. Isso é inadmissível e até hoje isso acontece. Ok, queridos?
Ok. Segundo pensador importante é nosso amigo Florestan Fernandes. Florestan Fernandes era o que? Ele era marxista. Gente, outra coisa. Vivemos hoje numa sociedade brasileira onde, se você não for apoiador do Bolsonaro, você é esquerda, você é marxista. Não agora não existe mais meio termo. Ou você tá com ele ou tá fora. Não caia nessa. Se você apoia o Bolsonaro, gente, apoie o presidente. Se você tem ideologia que se assemelha a dele, não tem problema. Mas se você não tem, não tem problema também. A liberdade política ela é garantida constitucionalmente. Se você não é polarizado, se você não é de esquerda nem é de direita, você é centro, também está certo. Se você concorda com o Bolsonaro em algumas coisas e não concorda com outras, não tem nada a ver. Não é porque você não tem a mesma visão política dele, você é um esquerda, você tem que ser marginalizado. Não, gente, o Brasil é muito mais que isso. Nós somos uma sociedade heterogênica, uma sociedade com várias posições políticas, centro-esquerda, centro-direita, direita, esquerda, enfim. São milhares de partidos. E também aqueles que não têm partidos. Ok, queridos? Não caia nessa. Florestan Fernandes foi um dos maiores sociólogos do Brasil. Ele era o quê? Filho de empregada doméstica, onde estudou, fez supletivo, era marxista, como eu falei. O que ele falava? Qual que era a ideia central de Florestan Fernandes? Na sociedade brasileira existe uma contradição social muito grande. Eu tenho ricos e pobres, eu tenho exploradores e explorados. Nisso, como que vai haver uma equalização? Florestan Fernandes era um marxista ortodoxo, era um marxista radical. O que os marxistas radicais falam? Para que haja uma equiparação social, para que haja uma minimização da desigualdade social, para que o proletariado assuma o poder, deve-se haver uma revolução e uma revolução armada. Uma revolução através da força. Florestan Fernandes defendia essa ideia. O que? Defendia que o proletariado deveria se unir e agir como uma revolução cubana, digamos assim, fosse nas ruas e buscasse ali a intervenção e a ascensão do proletariado. Ok, queridos? Ok, professor? Não tão menos importante, Fernando Henrique Cardoso. Professor, é mesmo? É. Fernando Henrique Cardoso foi um dos grandes sociólogos do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, ele fundou o PSDB. Fernando Henrique Cardoso, ele era o quê? Ele era discípulo de Florestan Fernandes. Professor, mas ele vendeu o Brasil? Gente. Na teoria ele era uma pessoa que defendia uma sociologia, digamos, ligada ao marxismo, mas na prática ele aderiu ao liberalismo. Naquele momento do Brasil, ele abriu o Brasil para o mundo e, além disso, privatizou milhares de empresas. A privatização é um movimento liberal capitalista. Ok, queridos? Qual era a teoria central do nosso amigo Fernando Henrique Cardoso? Ele criou uma teoria chamada teoria da dependência. Para Fernando Henrique Cardoso, os países subdesenvolvidos são inteiramente dependentes dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos exercem um poder, uma influência econômica sobre os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos têm uma dependência exagerada para com os países desenvolvidos. Essa é a teoria principal de Fernando Henrique Cardoso. O último
sociólogo, Sérgio Buarque de Holanda. Gente, o que ele fez? Ele estudou o chamado jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro. O que ele falou? O brasileiro é um povo que carece, que não tem formalidade, é um povo informal. Por isso esse povo, ele é avesso à burocracia exagerada do Estado. Repetindo, pelo brasileiro ser, por nós sermos um povo ligados mais à impessoalidade, ligados mais à informalidade, ao jeitinho, à malandragem, o que acontece? Por isso nós somos totalmente contra, totalmente avessos à burocracia estatal.